Existe uma pergunta que não sai da cabeça de quase todo mundo que passou por uma relação de trabalho tóxica. Não é uma pergunta que as pessoas fazem em voz alta com frequência. É mais uma pergunta que fica circulando por dentro, silenciosa, às vezes de madrugada, às vezes no meio de uma conversa sobre outra coisa inteiramente. Por que eu não saí antes? Por que eu deixei chegar até esse ponto? Por que eu continuei acreditando que ia melhorar? Por que eu aguentei tanto? Porque eu, que sou uma pessoa inteligente, que conheço meus valores, que sei o que mereço, por que eu fiquei? E essa pergunta vem carregada de algo pesado, porque ela implica uma resposta que a pessoa já está formulando antes mesmo de terminar a pergunta. A resposta que diz, porque eu sou fraca, porque eu não me valorizo o suficiente, porque tem algo errado comigo que me fez ficar numa situação que claramente estava me destruindo. Eu preciso te dizer uma coisa, essa resposta está errada. Completamente errada. E não estou dizendo isso para te fazer sentir melhor. Estou dizendo porque existe uma explicação real, documentada, neurológica para o que aconteceu. Uma explicação que não tem nada a ver com fraqueza, com falta de amor próprio, com incapacidade de se valorizar. Tem a ver com o que trabalhar com uma pessoa tóxica literalmente faz com o seu cérebro. E quando eu digo literalmente, eu não estou usando a palavra como figura de linguagem. Estou dizendo que existem mudanças mensuráveis, documentadas pela neurociência, no funcionamento e na estrutura do cérebro de pessoas expostas a estresse crônico e relações tóxicas prolongadas. Mudanças que explicam exatamente por que sair é difícil. Por que o julgamento fica comprometido? Por que a pessoa continua mesmo quando uma parte dela sabe que precisa ir embora? É sobre isso que eu quero conversar hoje. Você já se fez essa pergunta? Por que eu não saí antes? Me conta nos comentários. Deixa eu começar com algo que eu considero um dos mecanismos mais importantes e menos compreendidos de todo esse processo. Chama-se reforço intermitente. Reforço intermitente é o que acontece quando recompensas e punições são distribuídas de forma imprevisível e inconsistente. E ele é, neurologicamente falando, o padrão de condicionamento mais poderoso que existe. Mais poderoso do que recompensa consistente, mais poderoso do que punição consistente, mais difícil de extinguir do que qualquer outro padrão de comportamento. Isso não é teoria, é o resultado de décadas de pesquisa em neurociência comportamental. É o mesmo mecanismo que torna o jogo compulsivo tão difícil de largar. É o mesmo mecanismo que está por trás das dependências mais resistentes ao tratamento. E é exatamente o mecanismo que opera numa relação com uma pessoa tóxica. Pensa comigo, se o seu chefe ou colega fosse consistentemente cruel, consistentemente humilhante, consistentemente impossível de agradar, você sairia. Seria difícil, haveria custos, mas você sairia, porque o padrão seria claro, a ameaça seria previsível. O cérebro conseguiria avaliar a situação com clareza suficiente para tomar a decisão. Mas não é assim que funciona. Existem os dias ruins, os dias de humilhação, de imprevisibilidade, de tratamento inadequado. E existem os outros dias, os dias onde essa pessoa é razoável, às vezes até gentil, os dias em que parece que a relação tem futuro, que talvez as coisas estejam melhorando, que talvez o problema dos dias ruins já tenha passado, e são exatamente esses momentos de normalidade que criam a dependência mais profunda, porque o cérebro libera dopamina não na certeza da recompensa, libera na antecipação da recompensa incerta, na possibilidade, no talvez. E uma vez que esse padrão se estabelece, sair não é mais uma decisão racional que você toma pesando prós e contras. É uma batalha contra um circuito neurológico que foi construído pela própria estrutura da relação. Você consegue identificar os momentos de normalidade que te faziam acreditar que as coisas podiam melhorar? Agora eu quero falar sobre o que o estresse crônico faz especificamente com as partes do cérebro que você mais precisaria para avaliar a situação e tomar decisões. Porque aqui está a crueldade central do que acontece. A relação tóxica compromete exatamente as funções cognitivas que você precisaria para reconhecê-la e sair dela.
O córtex pré-frontal é a região do cérebro responsável pelo julgamento, pela tomada de decisão, pela capacidade de avaliar situações com clareza, de planejar, de imaginar consequências futuras. É a parte mais sofisticada do cérebro humano e é extremamente sensível ao estresse crônico. Quando o cortisol fica elevado por tempo demais, o córtex pré-frontal literalmente reduz sua atividade. Não como metáfora, como processo fisiológico mensurável. A capacidade de tomar decisões complexas fica comprometida. A visão de futuro fica prejudicada. A habilidade de avaliar a situação de fora, com perspectiva, diminui. Ao mesmo tempo, a amígdala, que é a estrutura responsável pela detecção de ameaças e pelas respostas de sobrevivência imediata, fica hiperativa. O cérebro passa a operar mais no modo de sobrevivência imediata e menos no modo de avaliação racional de longo prazo. O que isso significa na prática é que a pessoa que está no meio de uma relação tóxica prolongada está tomando decisões com um cérebro que foi literalmente alterado pelo estresse dessa relação. Ela está menos capaz de avaliar com clareza exatamente porque o ambiente comprometeu a sua capacidade de avaliação. É como pedir para alguém nadar para fora de um redemoinho enquanto o redemoinho está ativamente te puxando para dentro. Você já percebeu que sua capacidade de tomar decisões ficou mais difícil durante esse período? Que coisas que antes pareciam claras passaram a parecer confusas? Existe um fenômeno que eu preciso nomear porque ele é responsável por uma das partes mais dolorosas dessa experiência toda. É o fenômeno da normalização. O cérebro humano tem uma capacidade extraordinária de se adaptar ao ambiente. É uma das características que tornaram nossa espécie tão resiliente ao longo da evolução. Quando o ambiente muda, o cérebro ajusta suas expectativas, seus padrões de referência, sua noção do que é normal. E essa capacidade, que é uma dádiva em muitos contextos, se torna uma armadilha num ambiente tóxico, porque o que acontece é gradual. O comportamento inadequado não começa no nível 10, começa no nível 2, e você reage, ajusta, adapta. E então vai para o nível 3, e você reage, ajusta, adapta. E assim, progressivamente, o seu sistema de referência sobre o que é aceitável vai sendo recalibrado pelo ambiente, até o dia em que algo acontece no nível 8 que 6 meses atrás teria sido absolutamente inaceitável para você, e você percebe que está reagindo como se fosse nível 3, porque o seu cérebro se adaptou, porque o nível 8 virou o novo normal. E quando alguém de fora, que não passou por essa adaptação gradual, observa a situação e diz: mas isso é completamente inaceitável. Como você deixa acontecer? Você não tem uma resposta boa, porque de dentro não parece completamente inaceitável. Parece difícil, parece injusto, mas parece dentro do espectro do que acontece ali, porque o seu espectro foi alterado. Isso não é falta de limites, é adaptação neurológica. É o cérebro fazendo o que foi construído para fazer, ajustar as expectativas ao ambiente real. Você consegue identificar coisas que aceitou no final dessa relação que nunca teria aceitado no começo? Vou te contar algo que uma paciente disse numa sessão que ficou comigo de uma forma que eu nunca esqueci. Ela tinha saído de um ambiente de trabalho muito difícil, com uma figura de autoridade que usava exatamente os mecanismos que eu estou descrevendo hoje. E ela veio para a sessão alguns meses depois de sair, visivelmente melhor, mais presente, mais ela mesma. E no meio da sessão, ela parou e disse uma coisa que eu acho que captura tudo. Eu não sabia que estava tão mal até começar a ficar bem. Ela não tinha referência. Dentro daquela dinâmica, com o cérebro adaptado àquele nível de estresse, com o sistema de referência recalibrado para aquele ambiente, ela não conseguia avaliar o tamanho do dano, porque o dano era a água em que ela estava nadando. Era o ar que ela estava respirando. Foi só quando saiu, quando o sistema nervoso começou a encontrar segurança, quando o córtex pré-frontal começou a recuperar sua função, quando o cortisol começou a baixar, que ela conseguiu olhar para trás e ver com clareza o que tinha vivido. E junto com essa clareza veio algo que ela não esperava. Não só alívio, também luto. O luto do tempo que passou, o luto da versão de si mesma que existia antes. O luto das oportunidades que não foram aproveitadas porque toda a sua energia estava sendo consumida por aquela relação. Esse luto
é real. E ele merece espaço. Porque você não está de luto por algo que não existia. Está de luto por algo que foi tirado de você. O que você acha que foi tirado de você durante esse período que você ainda está processando? Preciso falar sobre algo que me irrita profundamente na forma como essa conversa geralmente acontece. A tendência de atribuir a permanência numa relação tóxica a déficit de autoestima, a codependência, a falta de limites, como se fosse uma questão de trabalho pessoal insuficiente. Como se pessoas com autoestima saudável não ficassem presas nessas dinâmicas. Ficam. Pessoas com décadas de terapia ficam. Psicólogos ficam. Especialistas em relacionamentos ficam, porque o mecanismo não discrimina por nível de autoconhecimento ou saúde psicológica. Ele opera no nível neurológico, no nível do condicionamento, no nível das adaptações que o cérebro faz para sobreviver. E tem outro problema nessa narrativa. Ela coloca a responsabilidade inteiramente na pessoa que foi alvo. Como se ela tivesse ficado por falha própria, e não porque estava lidando com alguém que, consciente ou inconscientemente, usou mecanismos muito específicos que o cérebro humano tem dificuldade genuína de resistir. O reforço intermitente não é fácil de resistir para ninguém. Não é questão de força de vontade, é neurologia. A normalização não é falta de limites, é adaptação cognitiva. O julgamento comprometido pelo cortisol elevado não é fraqueza, é fisiologia. E tratar essas coisas como déficits de caráter ou de autoestima não só é incorreto, é mais uma camada de dano num processo que já causou dano suficiente. Você já ouviu que ficou porque tem baixa autoestima ou falta de limites? Como você se sentiu com isso? Então, o que acontece quando você sai? O que a recuperação realmente parece? A primeira coisa que eu preciso dizer é que a recuperação não é linear e não é rápida. E ter essa expectativa correta é importante porque a ausência dela gera mais autocrítica desnecessária. O sistema nervoso, que ficou em modo de emergência por meses ou anos, não normaliza em semanas. Ele precisa de experiências repetidas de segurança para reaprender que o perigo passou, para baixar o nível de cortisol de forma sustentada, para reativar as funções do córtex pré-frontal que foram suprimidas. E durante esse processo de recuperação, algumas coisas que parecem paradoxais acontecem. A memória às vezes piora antes de melhorar, porque o cérebro, saindo do modo de sobrevivência imediata, começa a processar o que foi vivido. E esse processamento tem um custo temporário na função cognitiva cotidiana. A ansiedade às vezes aumenta antes de diminuir. Porque o sistema nervoso, acostumado a um nível crônico de ameaça, às vezes interpreta a ausência de ameaça como suspeita. Como se o perigo estivesse vindo e ainda não tivesse chegado. E a clareza sobre o que foi vivido aumenta progressivamente, o que pode trazer raiva e luto em doses que não eram acessíveis enquanto a pessoa estava dentro da situação e usando toda a sua energia para funcionar. Isso não é piora. É recuperação. O que muda com o tempo é profundo. A capacidade de tomar decisões volta. A visão de futuro se reconstrói. O sistema de referência sobre o que é aceitável se recalibra para algo mais saudável. A voz crítica interna, que era o eco da pessoa tóxica, vai perdendo volume. Não de uma vez, mas vai. O cérebro tem uma capacidade extraordinária de recuperação quando o ambiente muda. A neuroplasticidade, que foi usada pelo ambiente tóxico para instalar padrões de alerta e normalização, é a mesma capacidade que vai ser usada para construir novos padrões, novos sistemas de referência, nova confiança no próprio julgamento. O que da sua vida você sente que está voltando aos poucos desde que saiu ou se afastou dessa dinâmica? Se você chegou até aqui, eu quero que você leve uma coisa muito específica. A pergunta não é por que você não saiu antes. A pergunta certa é: o que aconteceu com o seu cérebro que tornou sair tão difícil? E a resposta a essa pergunta não te diminui. Ela te explica. Ela mostra que o que você viveu não foi fraqueza. Foi o resultado previsível e documentado de mecanismos neurológicos muito específicos, operando exatamente como foram construídos para operar.
O reforço intermitente cria dependência num cérebro saudável. O estresse crônico compromete o julgamento num cérebro saudável. A normalização recalibra o sistema de referência num cérebro saudável. Você não estava quebrada, você estava respondendo, e isso muda tudo. Porque quando você para de se culpar por ter ficado, você libera uma quantidade enorme de energia que estava sendo gasta em autocrítica. Energia que agora pode ir para outra direção, para a reconstrução, para a recuperação, para redescobrir quem você é quando não está num ambiente que consome quem você é. Essa pessoa ainda existe. O seu cérebro está se recuperando, mesmo que você não consiga sentir isso ainda. Mesmo que os dias ainda sejam pesados, mesmo que a voz crítica ainda apareça, mesmo que a clareza ainda venha em pedaços, ele está se recuperando, porque é exatamente para isso que ele foi construído. Se esse vídeo tocou em algo que você está vivendo ou que você viveu, deixa nos comentários. Pode ser o reconhecimento de um dos mecanismos, pode ser a resposta para a pergunta que não saía da sua cabeça, pode ser só o alívio de finalmente entender por que foi tão difícil. Cada comentário aqui embaixo lembra outra pessoa que o que ela viveu tem explicação. E que explicação, nesse caso, é a forma mais honesta de acolhimento. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Porque essa conversa sobre o que certas dinâmicas fazem com quem a gente é, ela não termina aqui, e ela vai continuar do jeito que precisa ser, com profundidade, com honestidade e com o respeito que você merece. Cuida de você. O seu cérebro está trabalhando, mesmo quando você não percebe. Mesmo nos dias em que parece que nada mudou, ele está trabalhando.